É difícil ser mulher em um mundo de homens, mas é ainda mais difícil se esse mundo for o da luta livre profissional, especificamente a WWE. Desde o presidente do conselho fazendo com que suas principais lutadoras latissem na televisão ao vivo, imitando um cachorro, até brigas na lama envolvendo sua filha e infelizes erros de vestuário, hoje vamos mergulhar nos momentos mais embaraçosos envolvendo as lutadoras da WWE. Trish Stratus, uma das mais famosas lutadoras da WWE, teve um momento particularmente humilhante em 5 de março de 2001, quando foi humilhada e forçada por Vince McMahon a ficar só de lingerie e latir como um cachorro em rede nacional de televisão. Para contextualizar, no início de 2001, durante a preparação para a WrestleMania 17, Vince e sua esposa Linda faziam parte de uma história em que Vince mandou internar Linda em uma instituição depois que ele lhe disse que queria o divórcio. Trish foi adicionada à história como o novo brinquedo de Vince, enquanto Linda McMahon estava fora. Por fim, Vince começou a assediar Trish, dizendo-lhe que ela não passava de um brinquedo e que ele a queria fora de sua vida. Trish implorou a Vince que a aceitasse de volta, o que levou Trish a realizar um dos atos mais humilhantes pelos quais uma diva já passou. Na frente de milhões de pessoas, Vince McMahon disse a Trish Stratus para se ajoelhar como um cachorro. Quando Trish fez isso, Vince disse a ela para latir como um cachorro. Trish começou a latir enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Vince chegou a um novo nível, humilhando-a de uma forma que nenhuma outra diva jamais havia sido humilhada. Embora tenha havido muitos momentos embaraçosos para várias divas no passado, esse momento entre Vince McMahon e Trish Stratus continua sendo um dos mais difíceis de assistir. O segmento é frequentemente citado como um ponto baixo na representação das mulheres na WWE e deixou muitos fãs e críticos indignados, sendo um dos momentos mais controversos da WWE. O lado positivo é que Trish conseguiu se vingar de Vince, dando-lhe um tapa durante a luta com seu filho Shane na WrestleMania 17, e a partir daí, tornou-se uma das favoritas dos fãs, conquistando o campeonato feminino. Trish Stratus refletiu sobre esse segmento várias vezes. Ela se lembra de que Vince lhe apresentou o ângulo como uma forma de sua personagem chegar ao fundo do poço, o que acabaria levando-a a se defender e a se vingar. Trish concordou com a história, entendendo a eventual recompensa na WrestleMania, onde ela receberia sua vingança. Falando sobre o ângulo polêmico, ela declarou: para a personagem, era essencial chegar ao fundo do poço para que ela pudesse ter a visão de dizer, eu posso me libertar disso. Trish também mencionou que, apesar da natureza degradante do segmento, ele foi uma parte importante do desenvolvimento de sua personagem. Ela comparou o fato com o tratamento dado aos atores em filmes que desempenham papéis que exigem que eles passem por cenas difíceis, enfatizando que isso fazia parte do enredo e da evolução do personagem. Essa perspectiva permitiu que ela visse o incidente como uma etapa necessária para sua personagem na tela, e não como uma humilhação pessoal. O mau funcionamento do guarda-roupa tem sido um problema recorrente na WWE e uma notável fonte de constrangimento para muitas lutadoras ao longo dos anos, chamando bastante atenção dos fãs e da mídia. Por exemplo, Stephanie McMahon teve vários problemas de funcionamento do guarda-roupa durante seu tempo na WWE, que foram amplamente discutidos. Em 2002, durante um episódio do Raw, Stephanie teve seu traseiro exposto enquanto estava envolvida em um segmento com Triple H. Ela foi arrastada por Triple H quando tentava escapar do ringue, e Triple H a agarrou pelas calças, o que fez com que seu traseiro fosse exposto na televisão ao vivo. Mais tarde, Stephanie comentou o incidente em uma aparição no The Howard Stern Show, dizendo: foi realmente um acidente. Fiquei horrorizada. Coisas acontecem, certo? Não é como se tivesse acontecido de novo, certo? Bem, na verdade, aconteceu. Em 12 de março de 2002, durante uma gravação do SmackDown, Triple H tentou dar a ela o pedigree na mesa de anúncios e, no processo, seus seios foram expostos novamente. Essa filmagem foi editada na transmissão televisiva, mas versões sem censura surgiram na internet. Stephanie relembrou esse evento em uma entrevista no Industrial Strength Show, observando como se sentiu mortificada ao perceber sua exposição com os braços presos atrás das costas, incapaz de se cobrir. Charlotte Flair
também sofreu um defeito no guarda-roupa durante uma luta contra Lana em um episódio do SmackDown. No início da luta, Lana acidentalmente puxou demais o short de Charlotte, o que levou a uma exposição não planejada. Charlotte, conhecida por seu senso de humor, mais tarde abordou o incidente em um vídeo com Becky Lynch, brincando: "Eu só queria dar a Toronto um bom show." O público reagiu com um canto de "Obrigada, Lana", destacando a recepção incômoda, porém leve do momento. Kaitlyn, ex-campeã da WWE Divas Champion, também passou por um momento embaraçoso durante uma partida, quando sua blusa escorregou, expondo seu peito. Esse incidente, que ocorreu durante um evento ao vivo, foi rapidamente corrigido quando Kaitlyn reajustou seu traje e continuou a partida. Nikki Bella também enfrentou um defeito no guarda-roupa durante uma partida em que sua blusa se desfez, levando a uma exposição não intencional. Nikki, conhecida por sua personalidade ousada e confiante, lidou com a situação rapidamente, reajustando seu traje e continuando a luta sem deixar que o incidente afetasse seu desempenho. Maria Kanellis também sofreu um defeito no guarda-roupa durante um evento ao vivo. Enquanto fazia um movimento, sua blusa se deslocou, levando a uma revelação não planejada. Maria se cobriu rapidamente e reajustou sua roupa, mostrando os reflexos rápidos e o profissionalismo que os lutadores da WWE precisam ter nessas situações. Durante a Women's Battle Royal, na WrestleMania 34, Natália também sofreu um defeito no guarda-roupa, o que a deixou envergonhada em um dos maiores palcos da luta livre. O mau funcionamento do guarda-roupa é particularmente digno de constrangimento devido à enorme audiência ao vivo e aos milhões de pessoas que assistem em casa. Continuando com o mau funcionamento do guarda-roupa, na WrestleMania 37, Mandy Rose teve um momento comicamente embaraçoso quando escorregou na rampa durante sua entrada, porque a rampa estava molhada por causa da chuva. Isso aconteceu durante uma luta de tag team, e apesar de sua rápida recuperação, o escorregão foi amplamente notado, filmado, reproduzido várias vezes e comentado entre os fãs, tornando-se um momento notavelmente embaraçoso em sua carreira. No episódio de 23 de junho de 2014, do Monday Night Raw, Vickie Guerrero se vingou de Stephanie McMahon, jogando-a em uma piscina de lama em um dos momentos mais memoráveis e embaraçosos da WWE. Para as lutadoras, Vickie Guerrero e Stephanie McMahon se enfrentaram em uma luta que terminou com as duas mulheres cobertas de lama. O enredo que levou a esse momento foi repleto de tensão, já que Stephanie McMahon tentava expulsar Vickie Guerrero de seu cargo de gerente geral do Raw. A luta, apelidada de Mud Match, foi um segmento clássico da WWE, criado para o máximo de drama e entretenimento. A premissa era simples: o perdedor seria jogado em um poço de lama montado perto do ringue. À medida que a partida progredia, ficou claro que o objetivo era tanto a comédia física e o espetáculo, quanto o enredo. Vickie Guerrero, conhecida por seu bordão estridente "Excuse me" e por seu papel de heel, era a azarão contra a mais poderosa e autoritária Stephanie McMahon. Em uma reviravolta surpreendente, Vickie conseguiu jogar Stephanie no poço de lama, para a alegria do público. No entanto, esse ato de rebeldia e triunfo durou pouco, pois os guarda-costas de Stephanie intervieram. O segmento terminou com Stephanie empurrando Vickie para a lama, eliminando-a efetivamente de seu papel na tela por enquanto. Em uma entrevista após o segmento, Stephanie McMahon comentou sobre o incidente dizendo: "Foi um daqueles momentos que você sabe que será comentado nos próximos anos. Nós nos divertimos muito com ele, e foi uma ótima maneira de adicionar um pouco mais de drama à nossa história." Vickie Guerrero também refletiu sobre o evento, observando: "Ser jogada em um poço de lama foi definitivamente uma maneira única de sair, mas foi apropriado, dado o tipo de personagem que eu interpretei. Adorei cada minuto, e a reação dos fãs fez com que tudo valesse a pena." Embora tenha sido um segmento cômico, também foi humilhante para as duas mulheres envolvidas, especialmente devido à posição de alto escalão de Stephanie na empresa. Esse momento continua sendo uma das cenas mais comentadas e icônicas da história da WWE, ilustrando o quanto a empresa se esforça para entreter o público e avançar em suas histórias. Apesar da natureza constrangedora do segmento,
as duas mulheres aceitaram o ridículo da situação. Esses momentos destacam a natureza imprevisível e às vezes humilhante da luta livre ao vivo, onde tudo pode acontecer, e às vezes as coisas não saem como planejado. Apesar desses casos embaraçosos, muitas das mulheres envolvidas continuaram a prosperar em suas carreiras, demonstrando profissionalismo. Durante uma luta no Monday Night Raw, Cameron, ex-Funkadactyl, tentou imobilizar sua oponente, Naomi, enquanto ela estava deitada de bruços. Esse erro fundamental fez com que o árbitro se recusasse a contar, e isso se tornou um momento notório para Cameron, destacando sua inexperiência e falta de conhecimento básico de luta livre. De alguém que não tinha habilidades de luta livre a alguém que foi treinado no infame Hart Dungeon, Natalya Neidhart, uma lutadora altamente habilidosa, foi sobrecarregada com um gimmick embaraçoso de peido em 2012. Ela é uma veterana dos ringues com a capacidade de realizar grandes combates quando tem a oportunidade. Ela vem de uma das maiores linhagens de luta livre, e seu trabalho dentro e fora do ringue só serviu para promover a WWE e fazer com que eles ficassem bem vistos. Então, o que eles fazem para retribuir o favor? Dão a Natalya gases ruins. Natalya tinha um problema em que, quando ficava nervosa, peidava. Seus peidos eram tão mal cheirosos que faziam com que lutadores, árbitros e até mesmo o pobre Hornswoggle desmaiassem por causa da fumaça aparentemente tóxica. Seja no Raw ou no SmackDown, no ringue ou nos bastidores, Natalya não conseguia parar de peidar. A história era para ser cômica, mas não agradou ao público e pouco contribuiu para melhorar seu personagem. O ângulo desapareceu silenciosamente sem nenhuma recompensa significativa. Os casamentos devem ser um dia que as mulheres nunca esquecerão. Entretanto, para a diva da WWE, Dawn Marie, em 2003, seu casamento tinha de ser algo especial. Em primeiro lugar, tudo isso era uma história, e nela Dawn Marie estava brigando com Torrie Wilson. Com o passar das semanas, a rixa se intensificou a ponto de Dawn Marie, para mexer com a cabeça de Torrie, ter relações com seu pai na vida real, Al Wilson, e até decidir se casar com o sortudo. Eles realizaram a cerimônia de casamento no SmackDown, e por motivos que nunca foram totalmente explicados, Dawn Marie decidiu que queria se casar de roupas íntimas. O feliz casal ficou só de cueca, o que é o máximo de nudez que se pode ter na TV, e o casamento aconteceu. No final, Dawn Marie derrubou o noivo, mas ainda assim o beijou, e esse momento embaraçoso ficou marcado para sempre na mente dos fãs da WWE em todo o mundo. Foi um casamento estranho e desajeitado para uma história estranha e desajeitada, com duas divas que poderiam ter feito muito mais com um material melhor. Pelo menos o Sr. Wilson se beneficiou da história estranha. Lembra da Karma? Ela ficou em alta por um tempo, com uma risada cacarejante que ecoava nas arenas sempre que seu pacote de vídeo era exibido. Karma não era uma diva típica. Ela era uma mulher monstruosa que dominava o Japão e depois foi para a TNA para lançar as bases da divisão Knockout. Com 1,78 m e 125 kg, Karma conseguia esmagar as divas menores da WWE, como se fossem formiguinhas. Portanto, quando ela apareceu pela primeira vez na televisão da WWE, no Extreme Rules 2011 para atacar Michelle McCool, os fãs ficaram loucos por ela. Isso era algo que eles nunca tinham visto antes, e estavam prontos para ver Karma se apresentar no ringue e se lançar em uma inevitável corrida pelo WWE Divas Championship. Então, na edição de 23 de maio de 2011 do Raw, Karma fez algo que ninguém esperava. Ela se desmanchou e começou a chorar no ringue. Essa mulher, que havia sido anunciada como uma presença ameaçadora que reinaria como a rainha das divas, agora estava reduzida a lágrimas diante de milhares de pessoas presentes e de milhões em todo o mundo. Uma semana depois, Karma anunciou que estava grávida e teve de deixar a WWE. Embora o motivo de sua saída fosse legítimo, foi constrangedor ver uma mulher que chegou com tanto estrondo sair com um gemido. No início dos anos 90, Randy Savage e Miss Elizabeth eram o rei e a rainha da WWE. Os fãs adoravam o casal, e sua história juntos, que remontava a meados dos anos 80, foi uma história que atingiu seu ponto alto quando Randy Savage e Elizabeth
se casaram no SummerSlam de 1991. Pouco tempo depois, o campeão da WWE, Ric Flair, começou a se gabar para quem quisesse ouvir que ele costumava namorar Elizabeth antes de ela se juntar a Savage. De entrevista em entrevista, Flair continuava a dizer que ela era minha antes de ser sua, e isso fez com que Savage mostrasse seu lado furioso em mais de uma ocasião. Mas o assédio continuou, e logo Flair estava publicando fotos suas, se divertindo com Elizabeth. Flair até ameaçou mostrar uma foto de Elizabeth nua na WrestleMania 8. Isso é que é estar à frente do tempo. Felizmente para Elizabeth, as fotos foram adulteradas e não apareceram fotos de nudez. Em vez disso, Savage se vingou de Flair e conquistou o WWE Championship. Flair tentou beijar Elizabeth, mas ela o afastou com um tapa. Foi um momento polêmico que pegou a doce e inocente senhorita Elizabeth e deu a entender que ela havia visitado a Space Mountain muitas vezes. Quando se é filha de um multimilionário dono da promoção de luta livre mais bem-sucedida do mundo, a última coisa que se espera é que você acabe inconsciente em um carro com outro lutador se casando com você por meio de um casamento drive-in em Las Vegas. Mas foi exatamente isso que aconteceu na edição de 29 de novembro de 1999 do Raw. Stephanie deveria ter se casado com Test. Enquanto os noivos se encontravam no ringue para se casar, Triple H apareceu e, com um sorriso no rosto, mostrou imagens dele e de Stephanie embriagada, fugindo e se casando oficialmente. Foi um momento embaraçoso, não apenas para Stephanie, mas também para Test e para toda a família McMahon. E foi um ótimo programa de televisão. Triple H se casou com a família e conseguiu ganhar mais poder político como resultado de suas ações desonestas. Ironicamente, essa história de casamento entre Triple H e Stephanie acabou se tornando real quando os dois começaram a namorar na vida real antes de finalmente se casarem de verdade. Triple H sabe muito bem como se comprometer com uma história. Por alguma razão, os escritores da WWE adoram mencionar isso esporadicamente quando querem que uma de suas lutadoras perca peso. Quando Mickie James estava na WWE, ela foi rotulada de Pig James por Michelle McCool e Layla, e foi humilhada com fotos suas no Photoshop parecendo um porco. Mickie está longe de ser obesa, mas continua a receber piadas sobre gordura semana após semana. Até mesmo Vicky Guerreiro, que estava se esforçando ao máximo para tentar perder peso, recebia piadas sobre gordura não apenas dos lutadores, mas também dos comentaristas. Eles a tratavam como se ela fosse 90 quilos mais pesada do que realmente era. Esse ângulo foi duramente criticado por sua insensibilidade e mau gosto, aumentando a lista de momentos embaraçosos na história da WWE com suas artistas femininas. Seria difícil escolher apenas um, pois o Diva Search poderia ser seu próprio vídeo, mas, para fins desta lista, todos os 5 anos do concurso WWE Diva Search serão colocados aqui. O que começou como uma forma de promover as mulheres da luta livre e conquistar novas divas da WWE, em potencial se transformou em parcelas semanais de divas envolvidas em segmentos cômicos e jogos ridículos que eram uma perda de tempo e tinham pouco a ver com a luta livre profissional. Havia concursos de dança, concursos de canto, concursos de comer torta, concursos de comer cachorro-quente ou salsicha e até mesmo desafios físicos, que só serviam para dar aos fãs um motivo para ir ao banheiro. Embora o Diva Search tenha introduzido Christy Hemme, Layla, Evie Torres e as Bella Twins na WWE, ninguém realmente se importou com elas, até que elas superassem a competição e começassem a ter rixas reais. Agora, o NXT está fazendo as coisas direito ao apresentar novas divas por meio de lutas reais e, com sorte, o Diva Search continua a ser um momento fugaz na história da WWE, que serve como um lembrete do que não se deve fazer quando se trata de recrutar novas superestrelas. Na WrestleMania 25, foi anunciada uma Battle Royale de divas, que contaria com a participação não apenas das divas atuais da equipe, mas também de divas do passado, como Sunny, Victoria e Molly Holly. A vencedora seria coroada Miss WrestleMania, e com certeza
teria o direito de se gabar pelo resto do ano. Em vez de usar esse momento para promover uma diva e elevar seu status, a WWE decidiu incluir uma apresentação ao vivo de Kid Rock que prejudicou as entradas e o início do combate e, em seguida, fazer com que a vencedora do combate fosse Santina Marella, que na verdade era apenas Santino fingindo ser sua irmã. O problema com essa Battle Royale foi o quanto ela enfraqueceu o fato de que as divas da WWE realmente são mulheres talentosas. E o fato de um homem entrar vestido de mulher só fez o mundo inteiro pensar que as divas da WWE não passam de rostos bonitos em vez da verdade, que é que essas mulheres são profissionais que trabalham duro e treinam tanto quanto seus colegas homens. Esse momento é constrangedor não apenas para os fãs de luta livre, mas para todas as divas da WWE, que tentaram trabalhar duro para chegar ao topo. Mae Young foi uma lutadora que preparou o caminho para as divas da WWE de hoje. No entanto, ela se envolveu com Mark Henry em uma história dolorosamente estranha. Na época, o ano era 2000, e ele era conhecido como Sexual Chocolate, e os dois supostamente se apaixonaram. Os dois tiveram um caso, e quando já estava na casa dos 70 anos, Mae Young afirmou que estava grávida do filho de Mark Henry, o que foi bastante impressionante da parte dela. Durante o episódio de 28 de fevereiro de 2000, do Monday Night Raw, as águas de Mae Young estouraram e ela supostamente entrou em trabalho de parto. Os serviços de emergência chegaram e o parto foi realizado nos bastidores. Na área dos bastidores, Fabulous Moolah, Pat Patterson, Gerald Briscoe e Mark Henry estavam todos lá para apoiar o nascimento de Mae. Com um charuto na mão, Mae empurrava e empurrava, enquanto alguém da produção estava ocupado apertando o botão de peido para tornar o momento ainda mais engraçado. Finalmente, depois de muita luta, os técnicos de emergência conseguiram retirar uma mão de Mae Young, uma mão de plástico coberta de placenta. Em seguida, Briscoe vomitou e Pat Patterson disse: "Vamos dar uma mãozinha para ela." Humor de primeira. Embora esse segmento tenha ficado na infâmia como um segmento embaraçoso para os fãs de luta livre, a WWE pelo menos conseguiu tirar sarro de si mesma ao fazer com que a mão, agora um híbrido de homem e mão totalmente crescido, se reunisse com Mae em um segmento nos bastidores do Raw 1000. Mae Young teve uma carreira incrível na WWE, mas essa história não foi um de seus melhores momentos. A reestreia de Eva Marie no NXT foi memorável por todos os motivos errados. Sua falta de habilidade no ringue era dolorosamente óbvia, e a reação negativa do público foi intensa. Esse momento solidificou sua reputação como uma das lutadoras menos habilidosas da história da WWE, criando um constrangimento duradouro para sua carreira. Em um episódio de 2012 do Raw, Rosa Mendes, que estava gerenciando Primo e Épico, passou por um momento embaraçoso quando tentou dançar no avental do ringue. No segmento, ela dançou ao som da música tema de Fandango, mas sua performance foi estranha e arrancou risadas do público, transformando o que deveria ser uma dança sensual em um momento constrangedor. Mas houve outro incidente notável envolvendo Rosa Mendes. Rosa sofreu um defeito no guarda-roupa durante uma luta, quando seu short foi puxado para baixo, expondo seu traseiro. O incidente foi rapidamente resolvido e Rosa continuou a luta, mas o momento foi embaraçoso e se tornou um ponto de discussão entre os fãs e a mídia. Com qual momento embaraçoso envolvendo uma lutadora da WWE e você ficou mais chocado? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.